Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a respeito de uma categoria que desenvolve uma atividade socialmente extremamente importante aqui no Espírito Santo, embora não haja um reconhecimento proporcional à importância do trabalho dessa categoria para o conjunto da sociedade. Eu me refiro aos trabalhadores em atendimento socioeducativo do Estado do Espírito Santo, as pessoas que trabalham no Instituto de Assistência Socioeducativa do Espírito Santo, do IASE, que se ocupa do menor infrator ou menor em conflito com a lei, um eufemismo que se criou para designar o garoto que está ainda, por várias circunstâncias que veremos no decorrer dessa conversa, nos braços da marginalidade. A gente vai conversar com o Bruno Menelli, o presidente desta entidade. Bruno, eu acho que eu estou fazendo o mínimo de justiça a vocês em reconhecer tanto a importância quanto o anonimato que vocês desfrutam, porque tem certas atividades públicas só percebidas quando não acontece, né? Tem serviço que só funciona, só é lembrado quando não funciona. É isso aí, Eustáquio. O sistema socioeducativo ele só é lembrado pela sociedade, pelos órgãos públicos e pelos nossos governantes quando acontece um caso como aconteceu em Aracruz. Que aí você vê que o adolescente, de fato, ele comete crime, que ele comete um ato infracional. E eu costumo dizer, Eustáquio, que ninguém morre analogamente, porque um adolescente, quando ele comete um crime, por exemplo, um homicídio, ele comete um ato infracional análogo ao artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio. Mas as famílias que perderam seus bens... Não perderam analogamente. Analogamente, perderam na realidade. Então é um eufemismo, como você mesmo iniciou falando, é você querer tampar o sol com a peneira, a forma que é tratado o sistema socioeducativo hoje no Estado do Espírito Santo e no Brasil, porque as políticas públicas são federais, né? E na sua visão de colaborador, de trabalhador no setor, onde é que você identifica disfunções, falhas? Porque me parece que a preocupação é quase que houvesse um confinamento desses jovens, tirando-os dos olhos da sociedade. O que acontece? Temos que quebrar alguns paradigmas. Sistema socioeducativo não é carência social. Sistema socioeducativo são adolescentes de 12 a 18 anos que cometem algum tipo de crime, análogo a algum ato infracional, são apreendidos e ficam de 6 meses a 3 anos internados, podendo chegar a 21 anos de idade internado, 20 anos e 11 meses e 29 dias. Carência social são aqueles adolescentes em conflito com a rua, que foram abandonados pelos pais, que foram para buscar seu sinal na rua, vender um material na rua, estão ali abandonados. E a sociedade acham que são as mesmas coisas, não são. Os adolescentes de hoje em dia, eles são muito mais perigosos do que o adolescente quando foi criado o ECA em 1990. O adolescente de 1990, ele roubava, ele furtava, na rua era um supermercado, uma bolsa. Hoje não, os adolescentes hoje eles matam. Eles não brincam de criminalidade, eles são criminosos. A maioria dos chefes de tráfico de drogas hoje no Espírito Santo são adolescentes. São adolescentes vinculados à criminalidade. Então, nós temos que começar a entender e fazer essa divisão. É quando a gente começar a botar o dedo na ferida, entender que o sistema socioeducativo, ele além de ser todas as questões, princípio dos direitos humanos, da legalidade, do amparo ao adolescente que está ali, mas ele também tem que ter os direitos e os deveres dele também. E o sistema socioeducativo hoje, pelas políticas públicas nacionais e estaduais, automaticamente não cuida dessa parte. Há um viés paternalista? Há um viés paternalista, um viés de carência social das unidades, das minhas crianças. A pobreza explicando a desigualdade. Isso aí, nesse sentido mais ou menos. Há essa divisão aí, esse problema institucional de entendimento e aí você confunde. Aí eu vou querer tratar os iguais diferentes. E essa é a expressão da injustiça, né? O tratamento igual dos desiguais. Pesos desiguais, isso aí. Para a mesma... Bruno, então você está mais do que cavaleiro para fazer um diagnóstico para nós. Assim, você acha... Como é que você está vendo essa política sendo tratada aqui em termos de Espírito Santo? Hoje o Espírito Santo é referência no Brasil. A gente alcançou isso com algum tempo, muito trabalho, muita discussão. Hoje o Espírito Santo ele tem um sistema socioeducativo que não traz problema para a sociedade.
Hoje o Espírito Santo tem uma valorização dos seus agentes socioeducativos que reflete no atendimento. E nós temos uma coisa que poucos estados têm, que chama-se segurança socioeducativa. Hoje, dentro do estado do Espírito Santo, nós podemos falar de fato. Existe uma segurança socioeducativa. Nós temos um dos primeiros grupos táticos operacional de apoio aos atendimentos, às unidades socioeducativas. Até 5 anos atrás, qualquer rebelião que acontecesse na unidade, quem tinha que intervir diretamente era quem? A Polícia Militar ou a Sejus. Só que eles não têm um trato de lidar com o adolescente. Eles vinham lá com seus armamentos, com sua forma de treinamento, resolvia o problema, estancava o problema e ia embora. E a gente tinha que cuidar de toda a parte operacional depois. Hoje não, hoje com esse grupo tático, com essa forma do sistema socioeducativo ser tratado, a gente começa a mostrar um pouquinho o nosso trabalho para a sociedade. Então, o Espírito Santo hoje está se destacando nesse sentido. Vocês desenvolvem, vocês intervêm em todas as etapas do conflito? Todas. Hoje tudo feito de 100%. Não vou falar 100% porque ainda as escoltas desses adolescentes de nível 3, que são umas escoltas mais perigosas, como, por exemplo, o pessoal do Bairro da Penha ali, daquele grupo criminoso ali, uma escolta deles quem realiza é a Polícia Militar com a gente fazendo o transporte. Então ainda não, a gente não tem isso. Nós conquistamos essa lei na Assembleia Legislativa para começar a fazer isso, mas teve agora uma decisão judicial suspendendo essa lei. Ô Bruno, e com relação, digamos, a capacidade efetiva de reabilitação que o sistema provê? Ou não? São dados que são difíceis de ser mensurados hoje. Por quê? O adolescente, quando ele completa seus 21 anos de idade, ele sai do sistema socioeducativo. A partir dali, ele passa de deixar de ser atendido pelo socioeducativo. Você não sabe para onde ele foi. Então, de dados exatos, a gente não pode ser taxativo e falar resolve ou não resolve. Mas um dado que eu posso te dar é o prático. Se você for hoje no centro de triagem de Viana, lá que deve ter lá, vamos botar 600 vagas e mandar levantar a mão lá, se 60%, 70% não for oriundo do sistema socioeducativo, é coisa rara de acontecer, porque normalmente esses presos são oriundos dos sistemas socioeducativos. Todos já tiveram passagem pelo sistema socioeducativo. E existe uma persona, digamos assim, esse jovem infrator tem características comuns de comportamento? Assim, na origem do que leva eles ao crime? Você citou o exemplo aí de Aracruz, parece. Ali parecia que a gente tinha um perfil um tanto quanto fora do que a gente tem... Da nossa caixinha. Do mapa mental regular. Ali é um adolescente que já deve ter alguns distúrbios, acho que o próprio foi passado na mídia à época, e não foi dado um tratamento para ele adequado. E ele acabou cometendo essa tragédia aí de ceifar a vida de crianças e dos professores que ali estão. Mas isso não é uma rotina dentro do sistema socioeducativo. Hoje, se você pegar nossos adolescentes apreendidos, a maioria é por tráfico de droga, roubo e homicídio. E homicídio, quando eu falo homicídio, é um latrocínio, matou alguém para a boca, matou um rival. Então, essa é a nossa realidade. Crime de execução, né? Crime de execução. É a nossa realidade do sistema socioeducativo. O adolescente de hoje, por ele ter incerteza da impunidade, que no máximo que ele vai ficar, como dizem eles, dá nada, dá 3 anos. Eles jogam com isso. Eles jogam com isso. Eles sabem que eles são uma massa de manobra do lado do povo, do traficante adulto, do chefe de droga adulto. Por quê? Ele é uma massa de manobra. E estão discutindo agora a redução da maioridade penal. Se a gente não consegue socioeducar os nossos adolescentes de 14 a 18 anos, imagine eu reduzir essa maioridade penal para 16 anos. Eu vou pegar essa parcela da sociedade de 16 anos e 18, vou jogar para o sistema prisional que já está super lotado e esses presos não são ressocializados e vou estar falando, eu errei. Eu vou estar privando eles da liberdade porque eu não consegui trabalhar eles mentalmente para fazer eles voltarem para a sociedade. Então, acho que tem que ser, sim, discutida essa política pública socioeducativa. De 6 meses a 3 anos é pouquíssimo tempo para você fazer um trabalho de socioeducação desses adolescentes. Por quê? Vamos imaginar um adolescente de 14 anos de idade, 15 anos de idade que foi apreendido hoje. Ele teve 15 anos de todo um preparo da mente dele, de forma, você em 3 anos vai mudar o que ele aprendeu em 15? Não vai. E como é que você faz o sistema socioeducativo? Ele lá fora ele não tinha regras, aqui ele vai ter. Então, se você tem que preparar esses adolescentes para reingressar eles para a sociedade. É efetivamente uma educação mesmo. É uma educação, por isso que fala socioeducativo. Você trabalha para que ele retorne para a sociedade educado, porque em tese aqui fora não foi feito isso.
Agora, você levantou um tema interessante. Até constava aqui no meu script o questionamento a respeito da maioridade penal, da redução da maioridade penal. Não sei se tem referência disso, como é que isso é tratado em outros países? Estados Unidos, que é a referência, lá você é tratado pelo crime que você comete, tem algumas diferenças de adição de idades lá, mas você, por 12 anos, você pode ser até condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Se cometer um crime aos 12 anos. Crimes aos 12 anos. O Brasil não, é de 6 a 3 anos. Existem outros países, como o Chile também, que trata a maioridade penal ali nessa idade, nessa faixa etária, mais ou menos igual ao Brasil. Mas eu acho que cada país tem tratado a sua forma específica. O Brasil hoje, nós estamos perdendo nossos adolescentes para a criminalidade. Por quê? A criminalidade dá aquilo que o Estado não dá. Daquela condição social para que o adolescente possa subir, progredir na sua vida. É um atalho social, né? Atalho social. Chega lá o poder do Estado, não dá uma educação, chega o poder do Estado, não dá uma saúde, chega o traficante, aí o menino estuda lá, não tem dinheiro às vezes para comprar um lápis de cor, chega o traficante e dá uma caneta para ele, chega o traficante e dá uma bicicleta para ele, fala, vem para aqui que esse caminho é mais fácil para você. Então, eu acredito que o aumento do tempo de internação no Brasil hoje seria o ideal. Seria a forma da gente conseguir trazer esses adolescentes para a realidade brasileira, para a nossa realidade de fato, botar o dedo na ferida, não tratar um adolescente que comete um crime como uma carência social. A hora que a gente botar o dedo na ferida, as coisas vão melhorar muito aqui no Brasil. Porque, digamos assim, institucionalizou-se esse conceito de que a violência é patrocinada pela injustiça social. Mas há muito de cultural nisso também. Cultural. Né, Bruno? A cultura faz parte da nossa vida, da nossa essência. E aquele adolescente que ele é criado dentro de uma favela onde não tem o poder do Estado ali dentro, a referência dele é o quê? É o traficante. A cultura dele é adotado. E é por isso que eu falo, o sistema socioeducativo, ele é totalmente diferente do sistema prisional, que eu falo para todo mundo. O sistema socioeducativo, ele pega um adolescente na base, na sua formação na plenitude, com 12, 13, 14 anos, a hora que você está aprendendo a viver a vida. E a hora que essa cultura, dessa prática nefasta de acolher o adolescente para o crime é feita. É onde os criminosos captam o adolescente. Vem aqui que aqui você vai ter isso e aquilo. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Você diria então que o modelo atual deveria ser repensado em termos de condições efetivas de reabilitação? Total. Temos que repensar. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que posteriormente originou a Lei Sinase, que é 15.940, a lei que regulamenta as medidas socioeducativas, ele foi feito em 1990. Olha 32 anos 32 anos e uma transformação enorme. Os adolescentes se transformaram, o adolescente já não comete furto, o adolescente rouba, porta fuzil, faz tudo. Então a política é nesse sentido. Legal. E imagino que esses assuntos estejam sendo encaminhados, pelo menos enquanto categoria, vocês estão sabendo encaminhar e formalizar o posicionamento de vocês às autoridades competentes. Sim, estamos nos organizando. É uma categoria nova. É uma categoria que, se você pega no estado do Espírito Santo, nós temos hoje 1.200 agentes socioeducativos, só 200 servidores efetivos. 1.000 são DT, designação temporária. Agora tem um concurso aberto. Temos uma federação em nível Brasil também que discute essas políticas. E acredito que o caminho é esse, é o diálogo e mostrar para a sociedade a necessidade de se investir diretamente nas medidas socioeducativas. Por que eu costumo dizer isso? Os adolescentes não ressocializados de hoje são presos de amanhã. Eu costumo dizer que o sistema socioeducativo é a escola do crime e o sistema prisional é a faculdade do crime. E o Estado não está botando a mão nisso para resolver isso. Quero agradecer muito, Bruno, sua presença aqui. Acredito que a gente pode estar inaugurando uma discussão um pouco mais aberta e franca a respeito de um tema tão fundamental para nós. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço de poder estar passando um pouquinho para vocês, para a sociedade, para quem está nos assistindo, o que é o sistema socioeducativo. E eu tenho certeza que a gente está fazendo um divisor de água aqui. Daqui uns dias, daqui um tempo, a gente vai olhar para trás e falar como foi importante estar ali e mostrar para a sociedade que nós vamos evoluir muito mais. Obrigado. A presença hoje do presidente do Sindicato de Servidores e de Trabalhadores do Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, do Sinases, Bruno Menelli. Até já. Presença. Oferecimento Áureo.
Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.